Hoje, dia 13 de junho, celebramos a festa de Santo Antônio de Pádua, confessor e doutor da Igreja. Poucos são os santos que, como Santo Antônio, poderão rivalizar em popularidade no povo católico. Sua festa é celebrada com grande pompa e alegria, e todos, com confiança a este santo, se dirigem nas suas necessidades materiais e espirituais. Santo Antônio pertence ao século XIII. Seu nome, antes de sua entrada na ordem franciscana, era Fernando. Acredita-se que era descendente de família nobre, oriunda da França, que nas cruzadas prestou grandes serviços a Afonso de Castela contra os mouros, ou tomou parte ativa na reconquista de Lisboa dos maometanos. Nascido em Lisboa em 1195, recebeu sua primeira instrução na escola da Catedral. Na idade de apenas 15 anos, entrou no convento dos cônegos de Santo Agostinho. Como, porém, o fácil acesso dos parentes ao convento se lhe tornasse prejudicial, pediu e alcançou sua transferência para o mosteiro mais austero de Coimbra. Lá ficou 10 anos, dedicando este tempo todo à oração, às funções sacerdotais e ao estudo da teologia. Um fato extraordinário causou uma transformação na vida de Santo Antônio. Os franciscanos possuíam em Coimbra um pequeno convento, não muito distante do mosteiro dos cônegos regulares. Em certa ocasião, passaram por Coimbra 5 missionários franciscanos com destino a Marrocos, onde pretendiam pregar a fé cristã aos maometanos. Estes missionários acharam em Marrocos a morte do martírio e, em 1220, voltaram seus cadáveres e foram com grande solenidade expostos na igreja do convento, onde se achava Santo Antônio. Com a licença de seu prior, pediu o hábito de São Francisco de Assis. Mudou-se para o convento dos franciscanos e tomou o nome de Antônio. No mesmo ano, o vemos em companhia do irmão na viagem para a África. O homem põe, Deus dispõe. Acometido de uma febre violenta, viu-se obrigado a voltar para Portugal. Uma grande tempestade em alto mar, porém, desorientou o rumo do navio, que aportou na Sicília. Era no ano em que uma circular de São Francisco convidava seus religiosos para se reunir no capítulo geral em Assis. Compareceram 3.000 frades, e entre tantos religiosos, Antônio desaparecia. Ninguém o conhecia, e parece que mesmo São Francisco não lhe dava atenção. Quando, pelo fim do capítulo, os frades receberam cada um seu destino, somente Antônio ficou como estranho à disposição do vigário-geral da ordem. Afinal, achou um superior na pessoa do frei Graciano, provincial da România, e com ele seguiu. Seu único ofício era celebrar a Santa Missa num pequeno convento da proximidade de Forli,
onde diversos confrades, cujo estado de saúde reclamava descanso e viviam em comunidade. Os 9 meses que Antônio ficou lá, passou-os na mais completa solidão em uma pequena ermida entregue a práticas de piedade e de penitência. Aconteceu que, em Forli, assistisse à ordenação de diversos religiosos. Na falta de um pregador, o provincial ordenou a Antônio que dirigisse umas palavras de edificação aos neopresbíteros. Obediente à ordem recebida, Antônio fez uma alocução que a todos deixou cheios de admiração. Foi esta a hora da revelação de um grande talento que até então por todos era ignorado. Uma vez conhecido, os superiores o puseram à luz, e começou a obra grandiosa e benéfica de Santo Antônio como missionário. São Francisco, vendo a necessidade de proporcionar aos futuros missionários uma instrução que os pusesse à altura do seu ministério, viu em Santo Antônio o personagem idôneo para desempenhar vantajosamente o papel de mestre e nomeou lector de teologia. Grande era, ao mesmo tempo, sua atividade como pregador na România, onde a seita dos cátaros se estendia com rapidez assustadora. Mandado por São Francisco ao sul da França, com São Domingos, abriu campanha contra os albigenses. Já naquele tempo, Deus distinguiu seu servo com o dom dos milagres. Sua palavra eloquente e arrebatadora, a santidade de sua vida e o número cada vez mais crescente dos milagres fizeram com que a heresia sofresse sérios reveses. Após a morte de São Francisco, Santo Antônio continuou suas pregações na Itália e desde Florença até Udine, de Milão até Veneza, não havia cidade que não tivesse admirado a eloquência e os milagres estupendos do santo missionário. No ano de 1230, assistiu como provincial de Milão ao capítulo geral da ordem em Assis, onde fez enérgica repulsão às ideias inconstitucionais de Frei Elias. Mandado a Roma para apresentar ao Papa Gregório IX uma nova redação da regra sobre o voto da pobreza, nesta mesma ocasião pregou diante do colégio cardinalício. Tanto era o conhecimento da Escritura Sagrada, de que naquele discurso deu prova que o Papa o distinguiu com o título honroso de Arca dos Dois Testamentos. Desde o ano de 1230, o campo exclusivo de sua ação era a cidade de Pádua, importante por sua riqueza, seu poder e sua universidade. Antônio lhe tinha amor por causa do espírito religioso do seu povo e pelo infortúnio que a entregara ao despotismo de Ezelino III. Sua palavra se dirigiu contra a heresia, a corrupção dos costumes e a usura. Muitas inimizades foram por ele exterminadas e muitos encarcerados alcançaram a liberdade por seu intermédio. Apesar de sua saúde bastante debilitada, era incansável no púlpito e no confessionário. As igrejas eram pequenas para comportar o povo que afluía
às suas prédicas. O resultado grandioso do seu trabalho é motivado, aliás, por 3 causas. A primeira era sua grande santidade. Santo Antônio era homem de Deus e o povo chamava-o simplesmente o Santo. A segunda era o seu zelo e o modo particular de pregar. Como São Francisco, também Santo Antônio se servia da linguagem popular, tomando a Sagrada Escritura e os santos padres por base de sua argumentação. Os hereges refutavam-os não tanto por argumentação filosófica e teológica, mas desmascarando suas intenções e práticas. Santo Antônio talvez não fosse orador tão brilhante, mas o que dava força às suas prédicas era a simplicidade, clareza e naturalidade com que falava. Finalmente, os milagres que fazia eram o terceiro fator que poderosamente concorreu para seus trabalhos na vinha do Senhor terem tanto sucesso. É esta a nota característica na vida de Santo Antônio. Se procurais milagres, diz São Boaventura, no hino que compôs em honra de Santo Antônio, ide a Antônio. Se procurais milagres, ide a Antônio. Santo Antônio é o taumaturgo do século. Quem é que não tem lido ou ouvido falar da mula que, por ordem do santo, se prostrou de joelhos na presença do Santíssimo Sacramento, dos peixes que vieram à tona da água para ouvir as palavras de Santo Antônio, das profecias e revelações de segredos íntimos, das curas maravilhosas e ressurreição de mortos? Admitido que nem todos os milagres atribuídos a Santo Antônio suportem o bisturi de uma crítica imparcial e cuidadosa, certo é que poucos santos, como Santo Antônio, têm possuído o dom de fazer milagres, dom de que, com tanta amabilidade, se serviu para atrair os corações e dirigi-los a Deus. Santo Antônio morreu no ano de 1231. Contava apenas 36 anos de idade. Seu corpo foi sepultado em Pádua, na igreja de Nossa Senhora. Os milagres que lá se deram puseram em movimento a Itália toda. Centenas de procissões se dirigiram ao túmulo do pobre franciscano e milhares de devotos chegaram descalços para render homenagem ao grande amigo de Deus. Sua canonização teve lugar em 1236, 5 anos após, quando em 1263 foi exumado e transferido seu corpo, descobriu-se que a língua estava intacta, enquanto tudo o mais tinha pago o tributo à decomposição. Neste estado de conservação perfeita, ela é exposta até hoje à devoção dos fiéis. 2 virtudes encontram-se na vida de Santo Antônio: a simplicidade e humildade. Amigo de Jesus, humilde. Este se digna comunicar-se ao seu amigo,
e em figura de menino, descer aos seus braços e permitir que o cobrisse de suas carícias. Santo Antônio procurou o martírio. Belo seria ele com a palma da vitória. Mais belo é tendo em seus braços o menino Jesus, a coroa dos mártires. O amável e glorioso Santo Antônio é invocado por seus devotos para fazê-los achar objetos perdidos. Provera a Deus que em nós encontre um coração cheio de amor e abnegação. Embora santamente, como viveu Santo Antônio, sua vida foi uma constante preparação para a morte. Muitos cristãos não se preocupam com a morte e vivem como nunca lhes havia de soar a hora da partida para a eternidade. No entanto, é a meditação sobre a morte uma das mais úteis, conseguindo ela, se aliás for bem feita, o completo desapego das coisas deste mundo que tão facilmente nos fazem desviar do caminho da salvação. A sabedoria, diz o Espírito Santo, é encontrada nos túmulos. Uma visita corporal ou em espírito ao cemitério é sempre de grande utilidade. A retórica dos túmulos e dos ossos neles encerrados, se bem que muda, é eloquentíssima. Se, como por ordem do profeta, pudesses chamar à vida todos que ali estão sepultados, o que te diriam eles? Que conselhos te dariam? Insensatos que fomos, porque não quisemos compreender antes o que nós éramos e o que um dia seríamos. Só no mundo pensamos, só para ele vivemos, e o mundo de nós não mais se lembra. Os bens que deixamos ficaram nas mãos de outros, e para a eternidade nenhuma providência tomamos. Insensatos que fomos. Mais ou menos falariam desta maneira. Tira, pois, as conclusões em teu proveito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.